Boa noite. É muito bom, mais uma vez, podermos louvar a Deus nesse culto. Eu quero que você possa estar conosco, que o seu coração, a sua mente possa estar com Deus e que estejamos louvando e engrandecendo o nosso Deus nessa noite. Queremos deixar um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, a parte B, que diz assim: pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria, de sabermos que mesmo distantes, ainda que sentimos a falta da comunhão, sentimos a falta do olho no olho, do abraço, do carisma de cada um, e também sentimos a falta de conversar com cada irmão, saber como que estamos, a alegria, o sorriso. Mas ainda temos essa satisfação de sabermos que o nosso Deus transcende essas coisas. Nosso Deus transcende a solidão, transcende ao estarmos de repente sozinhos no nosso sofá assistindo um culto. Porque sabemos que no mesmo momento, os nossos irmãos na fé estarão juntos conosco em oração, em adoração. Então, quando a gente estiver orando, ore. Quando estivermos louvando a Deus, louve ao Senhor, acompanhe, dê graças a Deus por todo esse culto e por todo esse momento. Que seja um momento que levemos o nosso coração, a nossa alma ao nosso Deus. Que façamos como a palavra de Deus nos diz, que Ele vive em nós, Ele vive conosco, e Ele anseia ser louvado e glorificado por nós. Santo Deus, queremos Te agradecer por essa imensa alegria de mais essa noite podermos estar com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada um nos seus lares. O Senhor derrame da sua presença, se faça presente em cada coração, ó Deus. Todo aquele que crê tem o Senhor no coração, e isso é a nossa alegria, Pai. A nossa esperança de sabermos que o Senhor nos guia em cada momento. Abençoa cada lar, abençoa cada casa, e que em nome de Jesus seja um momento de louvarmos e cultuarmos a Ti, que é todo merecedor dessa honra e dessa glória. Em nome de Jesus, abençoe cada um para a honra e a glória do seu próprio nome. Amém.
Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Denise de Missões Mundiais e com muita alegria quero compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor está fazendo no campo missionário. Missões Mundiais possui uma força missionária de mais de 2.000 membros, entre missionários brasileiros e missionários nacionais. É um grande exército que, unido, se engaja em viver o poder de transformar. Capacitados pelo Espírito Santo, recebem poder, amor e equilíbrio para levar transformação até os confins da terra. Juntamente com meu esposo Ricardo, atuamos no continente africano e em projetos de educação de missões mundiais. Ricardo coordena no continente africano o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Este programa tem beneficiado mais de 20.000 crianças em todo o mundo, sendo que 9.000 delas estão no continente africano. Além disso, muitos irmãos estão sendo capacitados para servir, levando educação e a transformação que o Reino de Deus promove em todas as localidades onde chega. Também somos colaboradores no projeto de plantação de igrejas no Oeste Africano e temos acompanhado os nossos irmãos, novos convertidos, em seu desafio de professar a sua fé, enfrentando muitas vezes resistência na própria família e na sociedade. Mas à medida que esses irmãos avançam no conhecimento da palavra e caminham com o Senhor, eles têm recebido o poder de transformar e eles conseguem declarar-se discípulos, professarem a sua fé, declarar-se discípulos de Jesus. Através do discipulado, os nossos irmãos, eles têm os seus passos firmados e prosseguem em sua caminhada, dando seus primeiros frutos, que é o resultado da transmissão do DNA missionário. É uma alegria ver igrejas nascendo, onde os crentes têm o desejo ardente de pregar a palavra entre o seu próprio povo. Sinto-me pessoalmente desafiada a apresentar Jesus Cristo às mulheres dessa região, apresentando-o como o único que é capaz de restaurar as suas identidades, devolvendo o valor que elas têm aos olhos do Senhor. Apresentar Jesus Cristo que morreu para fazê-las filhas de Deus e apresentar o caminho pelo qual elas podem aceder à vida eterna através da salvação que está em Cristo Jesus, Cristo que é Ele mesmo o caminho. A situação dessas mulheres nesse contexto nos levou a desenvolver o projeto junto à igreja local. Essas mulheres, elas são ouvidas em suas necessidades, elas também aprendem a cuidar da própria saúde, da saúde de seus filhos, com educação e prevenção. Elas também são capacitadas na geração de renda, aprendendo artesanato, costura, padaria, e assim podem se organizar em cooperativas e contribuírem para a economia familiar e a economia da sua comunidade, da comunidade onde elas estão inseridas. Nós também entendemos que ensinar as crianças o caminho que devem andar é uma prioridade e assim formar cidadãos com princípios cristãos. E é por isso que através das escolas batistas, Missões Mundiais têm oferecido educação de qualidade, enquanto leva o reino de Deus ao coração das famílias e de seus pequeninos. Temos muitos desafios para estruturar as escolas. Precisamos construir, reformar, precisamos equipar-nos para este novo tempo, nos modelos de aprendizagens híbridos e continuar treinando a equipe de professores que também são nossos irmãos na fé. E é por isso que contamos com vocês, contamos com a sua oração, com o seu suporte no desafio de viver o poder de transformar. Que o Senhor te abençoe e muito obrigada. Viva o poder de transformar. Este que tem sido o tema da campanha de missões mundiais deste ano, nos traz a realidade da Junta de Missões Mundiais.
Ao redor de todo o mundo, especificamente em mais de 80 países, mais de 2.000 missionários têm sido instrumentos do Senhor para transformar vidas. Os irmãos puderam acompanhar neste vídeo o relato da missionária Denise. Ela comenta ali que só através do programa PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar, mais de 20.000 crianças são atendidas. Isso significa que essas 20.000 crianças estão tendo as suas vidas transformadas, tendo a oportunidade de crescer conhecendo o Evangelho. Além disso, existem também as escolas batistas, né, que ensinam ali, dão a oportunidade para que as crianças tenham o acesso à educação básica. E ao longo desse mês nós mostramos alguns projetos, mas isso tudo, por mais grandioso que seja tudo isso, né, nós ouvimos 20.000 crianças sendo atendidos. Isso é apenas um dos projetos da Junta de Missões Mundiais. Eu lembro aos irmãos que são mais de 2.000 missionários atuando através da Junta de Missões Mundiais. E por isso é extremamente importante que eu e você nos envolvamos com a Junta de Missões Mundiais. Tem muitas coisas acontecendo e muitas outras coisas ainda podem acontecer. Muitas vidas estão sendo transformadas e muitas ainda serão transformadas. Então, que nós continuemos firmes, nos envolvendo com a obra missionária, através da campanha, através das intercessões, através do plano de adoção missionária que nós temos aqui na Igreja Batista, no Jardim Ambiental. Que nós nunca percamos esse coração missionário, esse desejo de nos envolver com missões e participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Meus irmãos, vamos viver o poder de transformar. Que Deus os abençoe. Ainda em continuação, nesse envolvimento que o André aqui coloca, nós queremos agradecer por cada irmão que tem podido trazer, ofertar aqui os mantimentos. Tem conseguido trazer esses alimentos, materiais de limpeza, material de higiene pessoal. Isso tem sido abençoador. A gente entrega aqui durante a semana pessoas que vêm buscar, ou então aqueles que a gente leva na casa, porque às vezes não tem como levar uma cesta básica no ônibus ou algo do gênero, e a gente vê o rosto, a satisfação e a alegria de pelo menos um pouco ali ser tranquilizado nessa situação tão difícil que a gente está. A gente tem tido momentos de oração, né, e é uma alegria imensa de poder saber que um tem podido contar com o outro. E eu quero incentivar que o irmão continue, possa abençoar, né, não podendo trazer aqui na igreja, nos fale, nos comunique que nós vamos até a sua casa e a gente pega e traz aqui para a igreja, ou então, né, não querendo comprar ou não podendo ir comprar de repente, pode fazer uma transferência dos valores, né, que você acha que está no seu coração ali para essa área da cesta básica. Pedimos que os irmãos possam continuar, porque tem sido abençoador de poder ver a alegria imensa no coração dessas pessoas que têm recebido. E a alegria de quem doa também, né? A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que pode também dar, né? Aquele que tem a alegria, a satisfação em poder dar, né? Então, que você possa continuar conosco nesse culto, sabendo que os cultos não estão sendo presenciais, apenas online, apenas nas transmissões. Então, os irmãos ainda não podem participar conosco no presencial, mas pedimos que os irmãos continuem orando por essa situação, para que a gente possa retornar e um poder ver o outro, né, aquela alegria que a gente sente tanta falta de estar junto com os irmãos. Pedimos que nas campanhas, né, cada um possa fazer ali a sua doação conforme Deus colocou no seu coração, mas quando for fazer, coloca para a tesouraria ou para a administração, né, mandando um e-mail ou por WhatsApp, naquela sua oferta, naquela sua doação, para qual é o destino. Se é para a cesta básica, para alimentos, ou então se é para a campanha de missões mundiais que nós estamos, ou então para o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Pedimos que os irmãos continuem firmes nessas doações, nessas contribuições, porque a igreja continua honrando os seus compromissos também. Nós temos aí o CNPJ da igreja, né, para que você possa fazer a transferência aí do seu dízimo. Ele é o nosso Pix. Então, se você resolver fazer dessa forma, saiba que é o CNPJ da igreja que está cadastrado. Então, que você possa continuar na alegria do Senhor em poder participar dessas campanhas e também da contribuição do que o Senhor colocou no seu coração. Deus os abençoe.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Graça e paz, amados. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para estarmos adorando ao Senhor. E antes da ministração da palavra neste culto da noite, quero estar orando,
colocando diante do Senhor algumas necessidades, alguns motivos de oração que temos. E peço que, assim como fizemos no culto da manhã, enquanto eu estiver apresentando cada nome, cada motivo de oração ou situação, o irmão ou a irmã já esteja orando, intercedendo por esses motivos. E eu peço, então, que a gente abaixe nossa cabeça nesse momento, nos concentremos e nos coloquemos diante do Senhor em oração. Peço que os irmãos intercedam pelo Adriano e Aline, família no Rio de Janeiro em especial, que precisam de cuidados. Também peço que os amados intercedam por nossos anciãos. Nós temos a irmã Ana, avó do Luiz Chaves, temos a irmã Arsenita, Dutra, Ellen, Orildo, outros nomes, outros irmãos que também não estou aqui lembrando, citando, por favor, lembrando, interceda por eles. Ainda com nossas cabeças baixas, peço que intercedam pela plena recuperação da irmã Netes e família na recuperação do Covid. Vamos interceder, meus amados, pelo Brasil, nossos governantes, que haja responsabilidade e temor ao Senhor. Interceda também pela crise que nos encontramos na área da saúde e que a gente tenha, meus amados, o mais breve possível, vacina para todos. Peço que intercedam pelo pastor Josué, Edivaldo Cano e sua esposa Priscila, que estão com Covid. Em especial a irmã Priscila, que continua internada, precisando muito das nossas orações. Intercedam também pelo Darlan e Eliette, sua família no Rio de Janeiro, pessoas que precisam também de cuidados desses amados irmãos. Intercedam pela nossa irmã Eliane e nos cuidados que a sua mãe, Dona Ana, precisa. Intercedam também pelo Gabriel Pinheiro, tratamento de saúde, Karine e Marina, conforto, direção do Senhor, Lauro e família, os cuidados que eles estão tendo com uma tia que está na casa deles. Peço também, meus amados, que intercedam pelo irmão Lourenço, família, em especial a saúde do nosso irmão. Intercedam também pelo Luiz Chaves e a saúde de sua mãe. Irmãos, estamos em campanha de missões mundiais, encerrando hoje, mas não compromisso com missões. Então, ore por nossos missionários, invista na obra que é do coração de Deus e logo do nosso coração também. Intercedam pela irmã Neuza e família, não só o conforto, mas também a saúde. Eu peço que intercedam pela minha mãe, Dona Júlia, também por minha nora Júnia e por minha amada esposa Ede. Passou por uma cirurgia esta semana, está se recuperando, que Deus possa estar nos abençoando. Também peço que intercedam pelo irmão Paulo Ramos, está em casa, precisando, amados, desses cuidados também dos seus amados, dos seus queridos. Irmão Pedro Pinheiro, peço que intercedam pela saúde do nosso irmão. Intercedam também pelo Rodrigo e Sara, família. A Suzete, nossa irmã, agradece por sua recuperação e pelo sobrinho Omar. E termino, meus amados, pedindo que intercedam pelo trabalho, a necessidade daqueles que estão desempregados, aqueles que são comerciantes, profissionais, liberais, que Deus supra as necessidades. Vamos orar? Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em nome de Jesus. Certos que estes motivos de orações que aqui foram apresentados, eles já estão no Teu altar, eles estão na Tua presença. Me uno também, Senhor, aos Teus amados que em casa nos acompanham, que colocam também suas necessidades, os seus motivos de oração, nomes que aqui não temos, mas o Senhor, certamente que sonda os corações, que sabe, ó Deus, o que cada um de nós precisamos, possa estar suprindo, possa estar abençoando. Rogo, bondoso Deus, pela sua igreja,
que haja um despertamento nesses dias tão difíceis. Acorde, ó Deus, aqueles que estão dormindo, cochilando espiritualmente, que acordem desse sono, e rogo, bondoso Deus, que supra as necessidades do teu povo. Oramos colocando estes assuntos, estas necessidades nas tuas mãos, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amados, quero nesse momento convidá-los para abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Jó, capítulo 27, farei a leitura dos versos 2 a 4. Jó, capítulo 27, versículos 2 a 4. Diz a palavra do Senhor: juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura, enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. O assunto que quero compartilhar é fidelidade na dificuldade. Fidelidade na dificuldade. A maioria de nós conhece a história de Jó e como ele permanece fiel a Deus, mesmo diante das piores dificuldades. Eu não tenho dúvidas que nós não estamos vivendo e nem conhecemos alguém que esteja vivendo aquilo que Jó passou, por tudo aquilo que ele sofreu, por todas as dificuldades que vieram e inúmeras, em situações sendo as mais adversas possíveis. E quando parecia que alguma coisa ia melhorar, piorava. Olha, deixa eu compartilhar com vocês rapidamente algumas situações, não todas. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 7, mostra que Jó sofreu de uma lepra e tumores malignos que tomaram todo o seu corpo. Também no capítulo 7, versos 4 a 5, diz que Jó sofreu de uma insônia profunda e seu corpo foi tomado também por vermes. Não para por aí. No capítulo 9, verso 18, ele passou a ter problemas de respiração. No capítulo 16, verso 8 e o verso 13 e 16, diz que Jó estava muito magro por causa da sua enfermidade, que ele sentia muitas dores nos rins e estava com o rosto já inchado, vermelho, de tanto chorar. No capítulo 17, versículo 6, e o capítulo 30, verso 10, diz que ele era desprezado, e as pessoas agora cuspiam no seu rosto. É como se elas estivessem dizendo: tudo que você está passando, todas as dificuldades que estão vindo sobre você, é porque você merece, você tem que ser desprezado. No capítulo 19, versos 13 a 15, diz que Jó estava sozinho. Os seus irmãos se afastaram dele. Os parentes se distanciaram e ainda diz que seu semblante estava transfigurado por causa da doença. Acredite, a ponto das criadas que serviam Jó não o reconhecer. Dá para imaginar uma pessoa ficar irreconhecível para os que o conhecem tão bem, para as pessoas, ele não era Jó, tal
era a maneira como ele estava transfigurado. O capítulo 19, versos 16 a 18, diz que Jó perdeu sua autoridade de patrão junto aos seus funcionários. E vai piorar, porque o texto diz que ele, Jó, tinha que suplicar-lhes para atender o seu pedido. E no mesmo capítulo 19, versos 17 e 18, vai dizer que Jó estava com um mau hálito terrível e passou com tudo isso a ser motivo de zombaria. O texto ainda relata, inclusive, ao ponto das crianças zombarem dele. Dá para imaginar essa situação? Por isso que eu disse que inicialmente não creio que nós estamos passando por algo parecido. O último exemplo que eu quero dar está no capítulo 21, verso 6, e o capítulo 30, verso 30, que diz que Jó, ele tinha calafrios terríveis, e a febre era muito alta, ao ponto de lhe gerar alucinações. Irmãos, que situações difíceis. É verdade ou não é? Quantas dificuldades Jó passou, e eu não estou citando todas. Fisicamente, Jó estava acabado. Na questão material, Jó, a Bíblia vai registrar que perdeu todos os seus bens, todos. Socialmente, ele está agora afastado do lugar de líder ilustre da sua comunidade. O seu estado emocional é de amargura, gemidos, dor, aflição, desespero, solidão. Espiritualmente, parece que Deus está longe de Jó. E, para piorar, parece que Deus permanece impressionantemente silencioso. Por tudo isso, nós vamos vendo que as dificuldades eram enormes, sem precedentes. Nós não podemos imaginar o que é viver, passar por tudo isso. Naturalmente, entendemos, inclusive, por conhecermos a Bíblia, que Jó, por ser um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que tinha um bom coração, ele não merecia sofrer tanto. Para falar a verdade, Jó não merecia sofrer absolutamente nada de tudo aquilo que eu narrei aqui e que ainda vou aplicar no decorrer desta mensagem. Não conseguimos imaginar como um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que tem um coração bom, um homem honesto, um homem justo, um homem que é exemplo na sociedade, um homem que, inclusive, é principal referência para a sua família, estava sofrendo tanto. Deus mesmo diz a respeito desse homem, por nome Jó, o seguinte, no capítulo 1, verso 8: não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. A pergunta que vem ao coração, que naturalmente envolve a todos nós quando olhamos para a vida de Jó, é: por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto? Talvez, mesmo não passando, não vivendo o que Jó viveu, em alguns momentos você já se fez essa pergunta. Ou fez essa pergunta para outras pessoas. Por que tanto sofrimento? Talvez, diante dos dias tão difíceis que nos encontramos, você, o irmão, a irmã, esteja aqui
perguntando por que tantas perdas, tantos sofrimentos. Nós vemos isso acontecendo, a semelhança nos dias de Jó, onde fisicamente quantos estão doentes e sofrendo, materialmente quanto prejuízo por conta de pessoas que perderam o seu trabalho, comerciantes que não conseguem tocar os seus negócios, profissionais e liberais que não conseguem vender o seu trabalho. Quantos sofrimentos, pessoas que estão emocionalmente arrasadas, e espiritualmente procurando entender o que está acontecendo. Então, a pergunta, por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto? A resposta, ela também é para os nossos dias. A resposta também envolve a minha vida, a sua, a minha casa e a sua. Deus permitiu que Jó sofresse para provar que o amor de Jó era verdadeiro. Eu vou repetir. Deus permitiu que Jó sofresse para que então ficasse provado que o amor de Jó por Deus era verdadeiro. Eu acredito que hoje também nós podemos estar vivendo algumas situações, passando por situações bem difíceis, onde nós estamos tendo a vontade permissiva de Deus nos envolvendo, e nós temos aqui a oportunidade de estar provando que o nosso amor ao Senhor, que a nossa fidelidade ao Senhor é verdadeira. Vamos lembrar que Deus não explicou a Jó, como Ele também não está nos explicando hoje, com detalhes, a razão de seu sofrimento. Mas Jó, ele se manteve fiel a Deus. É isso que nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração. Jó sabia que o sofrimento que o envolvia não era castigo por pecado. Não era castigo por imoralidade, não era castigo por desonestidade, não era castigo porque ele era infiel, não era castigo porque ele não é leal, de forma nenhuma. A palavra de Deus afirma que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem honesto, Jó era um homem de coração bom, Jó era um homem temente a Deus. Jó oferecia todos os dias culto ao Senhor, sacrifício ao Senhor, não só por si mesmo, pela sua esposa, mas por cada um dos seus filhos. Ele era um sacerdote na sua casa, ele era fiel ao Senhor na sua casa. Mas Jó sabia que os sofrimentos que envolviam a sua vida naquele momento não era castigo por pecado. A gente talvez tenha que parar aqui e perguntar se alguns sofrimentos pelos quais possamos estar passando, eles são por motivos que Deus, nos seus propósitos, está permitindo para que se confirme o quanto amamos diante das dificuldades, permitindo para que a gente permaneça fiel diante dele e diante dos homens. Eu não tenho dúvidas que, como Jó, nós precisamos aprender, mas se por alguma razão não tiver essa paz no seu coração, os sofrimentos podem sim, como não foi no caso de Jó, ser as consequências da infidelidade, as consequências da desobediência, as consequências da falta de lealdade, as consequências por conhecer, mas não colocar em prática a palavra de Deus. Ouvimos, mas não colocamos em prática. Não sei que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar ao seu coração. Essa é a minha oração. Claro que Satanás, que significa acusador, ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para, meus amados, estar acusando Jó
de servir ao próprio Eterno por causa das bênçãos que ele recebia. Jó, a palavra de Deus vai dizer, ele era um homem feliz, ele tinha filhos, então ele era um homem rico, ele era respeitado por todos, mas Satanás, ele entrou com o seguinte argumento: com tudo que o Senhor tem permitido que ele tenha, essa honra, esse respeito, essa vida próspera, muitos bens, saúde, tem uma esposa, tem filhos e filhas, eu não tenho dúvidas que na hora que ele perder tudo, ele vai deixar de amá-lo. Ele vai deixar de ser fiel ao Senhor. Isso está registrado no capítulo 1, versos 9 a 11 do livro de Jó. E é isso, então, que nós vemos que o inimigo fez. E muitas pessoas, de fato, a gente sabe que quando tudo vai bem, como elas amam a Deus. Quando tudo vai bem, como são fiéis a Deus. Quando Deus ouviu e respondeu àquela oração, abrindo a porta de emprego, como Deus é bom. Quando Deus ouviu aquela oração, dando a cura, e a pessoa então voltando para casa, Deus ouviu o meu clamor. E pessoas assim, nós temos muitas. Agora, o que nós precisamos ver é fidelidade quando Deus, ele responde com um não. Eu pedi pela cura e Deus não deu. A cura física, e até tomou aquela pessoa querida na minha vida e levou para o lar eterno. Eu vou continuar amando a Deus em meio a esta grande perda? Eu vou continuar amando a Deus se eu perder o meu emprego? Eu vou continuar sendo fiel a Deus quando as coisas não estão indo bem? Ou eu sou fiel a Deus quando tudo vai bem? E vem as dificuldades, eu mostro quem eu sou. Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. O amor de Jó, a fidelidade de Jó era sem interesses. Eu creio, amados, que nós também precisamos viver assim diante do Senhor. Ser essas pessoas diante dos homens, não importando as dificuldades, as circunstâncias. Nós não amamos a Deus e não buscamos a Deus por interesse. Nós não estamos sendo fiéis porque Deus está respondendo aquilo que eu quero e fazendo aquilo que eu espero. Para provar que Jó, ele não tinha nenhum interesse e amava a Deus, não importando as circunstâncias, Deus permitiu que Satanás atacasse Jó, roubando seus bens, matando seus filhos e tirando a sua saúde. Por muito menos, eu já vi pessoas deixando de amar a Deus. Por muito menos, eu já vi pessoas deixando de ser fiel. Por muito menos, eu já vi pessoas deixando a igreja local onde congregam, porque Deus não falou ao seu coração pela mensagem que foi ministrada. Deus não fala ao meu coração pela pregação daquele pastor. Deus não está me abençoando naquele lugar como eu creio que Ele poderia. Então, eu deixo. Deus não está me abençoando na relação com aquelas pessoas, então eu saio, porque as dificuldades, elas são enormes. Como é que você está nessa área? Jó, ele se manteve fiel a Deus e não pecou, mesmo diante das maiores dificuldades, de perdas que não conseguimos calcular nesse momento. É isso que o capítulo 1, versos 20 a 22, o capítulo 2, versos 9 a 10, registram na palavra de Deus.
Mas vemos que Jó, ele permanece fiel, mesmo Satanás roubando os seus bens. Jó permanece fiel, mesmo seus filhos morrendo. Jó permanece fiel, mesmo perdendo completamente a sua saúde. Sabe o que nós vemos aqui? Que a glória não é de Jó, a glória pertence a Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Satanás derrotado. Sabe o que nós precisamos viver hoje nesses dias tão difíceis? O que a palavra de Deus nos ensina? Ser fiel nas dificuldades. Nós não vamos deixar de ser fiéis, meus amados, porque as coisas não vão bem. Nós não podemos deixar de ser fiéis porque não conseguimos ver a resposta de Deus como queríamos, como esperávamos, como gostaríamos. Se você permanecer fiel ao Senhor, se você ama o Senhor de todo o seu coração, entenda, Satanás será derrotado. A palavra de Deus diz que ele já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Mas, mesmo no meio de tanto sofrimento, Jó toma a decisão de permanecer fiel, venham as dificuldades que vierem. Esta tem sido a sua decisão no dia a dia? O seu caminhar tem como estilo de vida a fidelidade? Você poderia, sem abrir a boca, estar mostrando para as pessoas que você ama a Deus sem qualquer interesse? Deus não ouviu a oração e nem respondeu a minha oração como eu queria, mas eu amo o Senhor. Deus não me livrou daquele mal, mas eu entendo os propósitos do Senhor. E ainda que eu não entenda tudo agora, eu os aceito. São tantos exemplos que poderíamos dar aqui. Mas eu gosto de ver o que a palavra de Deus diz. No livro de Jó, capítulo 13, versos 15 e 16, Jó, ele disse o seguinte: eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele, diante do Eterno. Jó, então, demonstra que ele vai permanecer fiel, ainda que ele tenha a sua vida tirada, ainda que ele não tenha a sua saúde restabelecida, ainda que ele continue no prejuízo de todos os bens que perdeu, ele toma uma decisão: vou permanecer fiel na dificuldade. A principal evidência de fidelidade diante das dificuldades é não murmurar. E vemos isto, porque ele diz claramente: não abrirei a minha boca para murmurar contra o Senhor, porque eu não sou ímpio. E se eu fosse incrédulo, não poderia me colocar diante do Senhor, mesmo diante das dificuldades. Deus, inclusive, meus amados, ele declarou que os amigos de Jó, que aconselharam Jó de uma forma indevida, questionaram Jó, questionaram a ação de Deus na sua vida, Deus declarou que os amigos de Jó que estavam errados, provando que Jó não estava em pecado. Na verdade, foram os amigos de Jó que pecaram. Quando, diante das dificuldades, você toma a decisão de permanecer fiel, ainda que as pessoas não entendam a razão da sua paz, ainda que as pessoas não entendam a razão da sua alegria, ainda que as pessoas não entendam por que você não está murmurando, por que você não está reclamando, por que você não está se queixando, e você continua ali,
dependendo do Senhor, submisso ao Senhor, então o pecado não está sendo achado na sua vida como não foi achado na vida de Jó. Jó, ele não falou coisas erradas contra Deus. Quem falou foram aqueles seus amigos. Mas quando os amigos de Jó, a palavra de Deus diz, se arrependeram, e Jó orou por eles, Deus perdoou o pecado daqueles amigos. Interessante. Jó estava sendo atacado por todos, desprezado por todos. E, meus amados, ele permaneceu amando ao Senhor, ele permaneceu fiel ao Senhor. E quando os seus amigos entendem que erraram, o Senhor disse para Jó, eu os perdoarei, se você, Jó, orar, interceder por eles. Olha que coisa tremenda. E Jó, então, mesmo não tendo recebido os melhores conselhos dos seus amigos, mesmo não tendo tido as melhores atitudes que os seus amigos poderiam ter, ele, meus amados, intercede pelos seus amigos, intercede por aqueles que o desprezaram. E desta forma, eles foram abençoados. Jó capítulo 42, versos 7 e 8. Consulte depois e verá essa passagem maravilhosa. Voltando ao nosso texto no início da mensagem, o capítulo 27, versos 2 a 4 diz, juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura, enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. Sabe o que vemos aqui, amados? Que um dos atributos de grande importância para Deus é a nossa fidelidade. Tome cuidado com o que sai da sua boca. Tome cuidado com o que você diz diante das dificuldades. Tome cuidado para não pecar contra Deus e dar um mau exemplo de testemunho para os homens diante das circunstâncias mais difíceis da vida. Domingo passado, nós tivemos aqui no culto da manhã o nosso pastor missionário da Junta de Missões Mundial, Diego, que inclusive manda um abraço para todos os irmãos, deixo aqui a sua saudação. Mas que mensagem abençoada nós tivemos domingo pela manhã. E naquele domingo passado, ele trouxe o testemunho de um irmão em Cristo, apenas identificado como NC. NC é um missionário no sul da Ásia. Ele foi preso e espancado, mas não desistiu. Quando eu ouvi aquele testemunho, quando eu vi, meus amados, a fidelidade daquele homem em pleno século XXI, porque nós pensamos que a perseguição ela aconteceu tão somente no início da história da igreja, ou em algum momento de perseguições que temos antes de reformas ou nas reformas. Meus amados, não é verdade. Hoje, inúmeras pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo encarceradas, estão apanhando, sendo humilhadas, envergonhadas, sofrendo e muito por amor a Cristo. E voltando ao testemunho do nosso missionário no sul da Ásia, NC foi, meus amados, fiel ao Senhor. Como eu agradeci a Deus por receber essa palavra. E mesmo sendo envergonhado, mesmo sendo espancado, mesmo sendo humilhado, MC permaneceu firme ao Senhor. MC decidiu amar ao Senhor.
E NC decidiu viver a fidelidade nos propósitos de servir ao Senhor e proclamar o evangelho da salvação. Graças a Deus ele foi solto. E o nosso missionário Diego até compartilhou qual a razão de NC. Perguntou para o nosso líder João Marcos, de Missões Mundiais, qual a razão de NC, né? Já que não podemos dar o nome dele por conta de uma situação de risco de vida, né? Ele ouviu a seguinte resposta: NC é a abreviatura de Nosso Campeão. Meus amados, o nosso campeão também diante de Deus, como vemos na palavra do Senhor, é Jó. E tantos outros anônimos, heróis na fé, pessoas que têm permanecido fiéis diante das piores dificuldades. Jó nos ensina isso, mas NC, ele me trouxe à mente com o seu testemunho o que diz a palavra de Deus: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Eu também entendo que precisamos aplicar o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Não tenha medo do que você já está sofrendo. Não tenha medo do que você pode estar prestes a sofrer. Jesus disse que nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso mesmo, seja fiel diante das dificuldades. As Escrituras, meus amados, mostram exemplos de várias pessoas que tinham a promessa nas mãos, mas por não terem agido com fidelidade, perderam até o que já possuíam. Não foi o caso de Jó, mas a Bíblia registra o caso de outras pessoas que tinham a promessa da bênção, a promessa da prosperidade. A promessa é para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para o povo, para a nação, mas por infidelidade perderam até o que possuíam. Certamente é demonstrado que para quem é fiel e perseverante, o Senhor faz acontecer até o que julgamos impossível. Você é fiel, ama a Deus sem qualquer interesse, então creia, esta palavra é para a sua vida. Deus, Ele pode fazer o que é impossível na vida daqueles que o amam. Deus pode fazer o impossível na vida daqueles que são fiéis. Mas é importante lembrar que Deus, Ele também tira o reinado daqueles que procedem com infidelidade. Deus retira a bênção daqueles que permanecem infiéis. Portanto, ser fiel é a vontade de Deus. E esta fidelidade é uma arma poderosa na batalha que no dia a dia estamos tendo nessa vida. Quer ser vencedor? Quer estar desfrutando das bênçãos do Senhor? Seja fiel na dificuldade. Não são raras as vezes que Satanás consegue nos colocar numa situação extremamente adversa, levando-nos, inclusive, até mesmo, eu diria, a um ardente desejo de agir segundo os rudimentos que Ele próprio criou para o mundo, que antes de eu conhecer a Cristo, eu seguia. Que antes de conhecer a Cristo, eu dava crédito. Que antes de seguir a Cristo, eu permitia que dominasse a minha vida.
Então, muitas vezes, nós somos tentados a estar vivendo novamente aquilo que a velha natureza pede e aquilo que são os rudimentos do mundo que nós conhecemos. É aí que precisamos negar a nós mesmos. Jesus disse: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Então, há dificuldades, e eu não posso dizer que não. Mas o que eu tenho que ser é fiel, é fazer o que Jesus mandou. Isso quer dizer que para alguém ser fiel a Deus, é claro que tem que ser obediente. Quantas pessoas são desobedientes no seu estilo de vida, naquilo que falam, na maneira como agem, nas escolhas que fazem, e querem dizer que são fiéis sem obediência. É impossível agradar a Deus. Jó observou esse detalhe. Ele foi obediente ao Senhor. Ele não seguiu os rudimentos do mundo. Ele não permitiu que a sua natureza o dominasse, não importa quantos ataques ele sofria, fosse da sua mulher, fosse dos seus amigos. Inclusive, a sua mulher disse: ainda conservas a sua integridade. É como se ela dissesse que ele estava sendo orgulhoso em manter-se fiel a Deus diante de tudo que ele estava vivendo, diante de tudo que ele estava passando, diante de todas as dificuldades visíveis. Olha que mulher tola. Jó vai dizer que ela é louca, inclusive, e ela insiste: ainda conservas a tua integridade. Ela disse para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Capítulo 2, versos 9 a 10. Você tem murmurado? Lamentado? Vive se queixando pelos cantos? Vivendo como se fosse vítima da vida e de tudo e de todos? Será que você está passando o que talvez alguns nos nossos dias estão passando, vivendo, experimentando? Será que existem motivos que possam justificar a nossa desobediência ao Senhor, a nossa falta de fidelidade ao Senhor? Eu afirmo, de modo nenhum. Não há nada, absolutamente nada, que Deus esteja permitindo que você viva, que eu viva, que a gente passe, que a gente não possa suportar. O que Deus está permitindo diante de tudo o que estamos vendo nesse momento, não é porque os filhos dele estão sendo punidos, eu creio. Não é porque, meus amados, ele quer o nosso mal. Nós temos que ser fiéis nas dificuldades. Eu não posso, disse Jó, deixar de ser fiel ao meu Deus. E se isso significa manter a integridade, é só o que me resta, é só o que eu tenho. Perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minha saúde, perdi o teu companheirismo, perdi os meus amigos, sou zombado, as crianças riem de mim, mas se eu ainda tenho alguma coisa, eu vou mantê-la, a minha fidelidade ao Senhor. Muitos de nós hoje clamamos a Deus para mudar a nossa sorte, mas não tomamos a decisão de abandonar os costumes ensinados pelo mundo e agir tão somente dentro da vontade de Deus. E o pior, não deixando de ter maus hábitos, maus costumes, falas que não deveríamos permitir que saíssem de nossas bocas, queremos questionar a Deus: por que não nos atende? Estou orando, o Senhor não está ouvindo? Estou clamando, o Senhor não está ouvindo? Onde está o Senhor?
nesse profundo e impressionante silêncio, como se nós tivéssemos o direito de questionar a Deus. De forma nenhuma. Nunca esqueça que a vida aqui é uma batalha contínua. Nunca o Senhor disse para os nossos filhos que aqui é o nosso céu. O Senhor nunca disse que aqui é o nosso paraíso. O Senhor nunca disse que aqui nós não passaríamos, crendo nele, por aflições. O Senhor nunca ensinou que não sofreríamos tentações. O Senhor nunca disse que não passaríamos por provações. O Senhor nunca prometeu que não sofreríamos perdas. O Senhor nunca agiu dessa forma à luz da sua palavra. Então, não esqueça que aqui nós estamos numa batalha contínua, principalmente nesses dias de pandemia, principalmente com tanta gente tendo a sua vida ceifada por essa enfermidade. Quantas famílias sofrendo, quantas famílias precisam estar sendo colocadas em nossa oração, e nós mesmos estarmos vendo que não estamos sofrendo tanto quanto outras pessoas, quando nós erguemos um pouco a cabeça para ver o que está acontecendo. Se nós, meus amados, queremos vencer essa batalha contínua, precisamos observar o que diz a palavra de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 6, diz: usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E, depois de vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Guarde esta palavra na sua vida. Quer vencer a batalha contínua no dia a dia? Esta é a palavra que nós precisamos aplicar. Nas aplicações finais desta mensagem, eu quero afirmar que se você almeja vencer como Jó venceu, siga o caminho da obediência. Trilhe o caminho da fidelidade na dificuldade. Não há dúvidas. Esta é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu faço é que o sofrimento de Jó não foi por causa de pecado, nem foi injustiça de Deus. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender, mas ele se manteve fiel a Deus, e Deus não o abandonou. Tome essa decisão. Dê esse passo na sua vida. A terceira aplicação é que a grande questão na vida de Jó não foi perguntar por que Deus estava permitindo tanto sofrimento na sua vida, e sim, a grande questão é a resposta de Jó diante de tanto sofrimento. Ouça a resposta dele, me acompanhe na leitura. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Bem sei que nenhum dos teus planos são frustrados. Que resposta abençoadora. Sim, a grande questão não foi perguntar por que eu estou sofrendo. A grande questão não foi perguntar por que eu sofri essa perda. A grande questão não é porque meus negócios não vão bem. A grande questão é responder
o que o Senhor nos ensina em sua palavra com o testemunho de Jó. A grande questão é a sua fidelidade na dificuldade. Eu faço a pergunta nessa quarta aplicação. A fidelidade na dificuldade é visível na sua vida diante do Eterno e dos homens? Não posso deixar de fazer a última aplicação com que o texto da palavra de Deus registra em Jó capítulo 42, versos 10 a 17. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 de jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem Apúbic. Em toda a terra não houve mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viveu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu, depois de ter uma vida longa e plena. Que bênçãos pela fidelidade. 2 coisas o Senhor não multiplicou na vida de Jó. 2 apenas. Por conta da fidelidade do Altíssimo com que ele ensina. A primeira é que ele não deu uma segunda mulher para Jó, porque a primeira estava viva. Então, mesmo que ela tinha, no passado recente, agido como uma doida, uma louca, perguntando para Jó, você ainda vai preservar a sua integridade? Fala contra Deus e morra. Mas é com ela que ele vai terminar a sua vida. E é com ela que ele vai ter de novo a mesma quantidade de filhos. Mas parece que o que prevaleceu, mesmo tendo o mesmo número de filhos, é que agora vieram mais lindos ainda do que aqueles primeiros que ele perdeu. O restante, a terra foi multiplicada. O número do gado foi multiplicado, das ovelhas foi multiplicado, dos jumentos foi multiplicado. A porção que ele tinha de ouro e prata agora dobrou. Os amigos, os parentes, todos dobraram. A honra foi dobrada. Porque esse homem decidiu permanecer fiel diante da dificuldade. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está o seu caminhar diante de Deus? Como está o seu testemunho diante dos homens? Eles têm ouvido murmurações, lamentos, só queixas, vendo apenas que da sua boca saem palavras de ingratidão? Que isso não faça parte da sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Bondoso Deus, acima de tudo, a Tua palavra lida e aplicada. Fale aos corações de cada um de nós dentro da Sua vontade. Mas me coloco na Tua presença nesse momento para interceder por cada vida que nos acompanha, por cada pessoa
que conhecemos ou não, que está passando por situações dificílimas. Não temos dúvidas, ó Deus, mas que a decisão seja permanecer fiel mesmo nas dificuldades. Que a nossa decisão seja amar ao Senhor sem qualquer interesse. Que a nossa decisão seja obedecer ao Senhor, a sua palavra, mesmo que tudo agora não esteja acontecendo como esperávamos. Intercedo por cada vida, por cada coração. Trabalhe, ó Deus, em nós. Oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Permaneçam firmes. Procuro o Senhor, Ele é a voz que eu almejo ouvir. A gloriosa manhã ou a noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Em a sombra da noite, ali haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus.